E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos falar do Sideways, ele que é considerado o Homem-Aranha da DC. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Super Cometa. Agradeço demais pela sugestão e agradeço principalmente ao pessoal do Clube dos Rochedos, aí o Murilo Fontes, sempre nos ajudando nos vídeos. E se você quiser também fazer parte do Clube dos Rochedos, é só você clicar aqui no Seja Membro e aí você pode nos ajudar e receber vídeos exclusivos e vídeos antecipados. Então, vamos falar sobre mais esse personagem pouco conhecido da DC Comics, o Sideways. Bom, a estreia do Sideways vai acontecer na revista Sideways, edição número 1 de abril de 2018. Ou seja, dá para perceber que esse é um personagem bem recente. Derek James é um adolescente porto-riquenho que foi adotado pelo casal David e Ellen Flynn. Ele estava na cidade de Gotham junto com a sua mãe adotiva quando Challenges Mountain acabou voltando do multiverso sombrio. E aí quando ele volta desse multiverso sombrio, ele provoca um grande terremoto que causa uma fenda no chão. E aí o Derek acaba caindo por essa fenda e indo parar ele próprio no multiverso sombrio. 4 dias depois, o Derek consegue sair do multiverso sombrio com a sua nova habilidade que ele adquiriu enquanto ele esteve lá. Então ele ganhou o poder aí de abrir portais multiversais. E aí ele consegue voltar para sua realidade. Ele se encontra com a sua grande amiga Ernestine. E a Ernestine, ela cria uma fantasia, né? Uma roupa para que ele pudesse utilizar, já que o Derek decidiu se tornar um super-herói graças a esses poderes recém-adquiridos. Se você ganha superpoderes, ou você vira um grande herói, ou você vira um vilão, ou um mercenário, né? Você poderia usar esses poderes para ganhar dinheiro, né? Mas a galera dos quadrinhos prefere fazer caridade. Ou não, né? Se virar um super vilão, aí não vai ser caridade, aí vai ser maldade, né? Então Derek acabou se transformando no super-herói Sideways. E ele decide, juntamente com Ernestine, que ele iria ser um super-herói famoso, que ela iria gravar as ações dele, né? Ele ia gravar ele em ação enfrentando os super vilões. E aí na primeira transmissão ele acaba enfrentando o Tempus Fuginal, né? Melhor dizendo, que era uma entidade que queria destruir o Sideways, porque ele acusava o Sideways dele ter causado rupturas no tecido espaço-tempo. Então, por danificar o espaço-tempo, o Tempus danificar o espaço-tempo, o Tempus decide punir o Sideways. O Sideways tentou escapar utilizando os seus poderes. Porém, o Tempus tinha um cajado que tinha a habilidade de anular os poderes do Sideways. Consequentemente, o Derek começou a cair em queda livre, né? Que ele quase que ia caindo, quase que ele ia morrendo da queda. Porém, ele acaba conseguindo recuperar seus poderes. Ele escapa de morrer, mas no processo ele acaba quebrando seu braço, o que fez com que ele fosse parar no hospital. Quando ele estava tratando do seu braço quebrado, uma velocista furiosa chamada Q-Speed apareceu pelas ruas de Gotham, provocando o caos e a destruição. Ela chega lá no hospital completamente furiosa, causando o caos. E aí os dois começaram a se enfrentar pelas ruas de Gotham, né? O Sideways tentando parar a Q-Speed, tentando parar a fúria dessa personagem. E aí ele tentou por vários momentos convencer a Q-Speed na conversa, o que não deu certo. E aí ele decide realmente partir para a porrada. No Pier de Gotham ele consegue derrotar a Q-Speed. E no momento que ele derrota a Q-Speed, ele sem querer acaba cortando um dos braços dela. Cara, se a Q-Speed já tava brava, eu imagino como ela ficou depois que isso aconteceu. O Derek, ele continuou a sua busca pela fama. Ele queria fazer uma nova transmissão
para mostrar um novo super-herói de Gotham. E nesse momento ele se junta com o Hotspot, que é um outro herói juvenil, para que os dois juntos pudessem enfrentar o Replicante, um vilão especializado em copiar os poderes dos outros. O Replicante ele acaba copiando os poderes do Derek, né? Ele copia os poderes do Sideways e aí ele cria vários portais dimensionais que acabam fatiando o seu próprio corpo em vários pedaços. Ou seja, o Replicante fez um uso muito burro desses poderes. O fato de ter conseguido derrotar o Replicante faz com que o Sideways comece a se tornar popular entre as pessoas. Posteriormente, o Sideways enfrentaria um outro vilão, que era o Showman. O Showman ele lançou um encantamento sobre a escola do Derek, e aí quanto mais as pessoas ficavam bravas, mais ele ficava poderoso. E aí enquanto a Ernestine ia acalmando o pessoal para diminuir os poderes do Showman, o Derek descia o braço no vilão. Então, posteriormente, o Derek ele tenta administrar essa vida de super-herói famoso, e isso acaba meio que afastando ele dos seus familiares. Em um dado momento, ele fica tão estressado, mas tão estressado, que ele briga com a sua mãe adotiva. A mãe dele, que inclusive já tinha descoberto a sua origem secreta, ela sabia que o Derek era o Sideways, só que aí a bandidagem também queria saber quem é que era o Sideways, porque o Sideways estava impedindo várias ações criminosas pela cidade. Então os criminosos acabam cercando a mãe do Derek, que se recusa a entregar o próprio filho, e aí infelizmente esses criminosos acabam tirando a vida da mãe adotiva do Sideways, o que faz com que o Sideways fique muito triste, muito quebrado, porque ele estava numa situação muito ruim com a sua mãe, o relacionamento dos dois não estava indo nada bem. Ele acaba inclusive brigando com a Ernestine, e a situação dele só não é pior porque a Zatanna e os 7 soldados eles aparecem pedindo a ajuda do Sideways para lidar com uma ameaça contra a humanidade. Então, obviamente, se você está vivendo num momento triste, nada melhor do que fazer um trabalho para ver se consegue espairecer, se consegue esquecer dos seus problemas pessoais. E aí, juntamente com a Zatanna e com os 7 soldados, eles vão para o multiverso sombrio. Ele acaba sendo separado dos outros e é atacado, porém, ele acaba sendo salvo pelos Unseen, que é um grupo de criaturas que vive nesse multiverso. Ele também acaba encontrando uma das versões do Kal-El, o Kal-El do Reino da Benevolência, que estava preso em uma masmorra, e ele o liberta de um casulo de Kryptonita. E aí o Sideways, juntamente com o Superman, mais os 7 soldados, a Zatanna e os Unseen, eles se unem para enfrentar o Shida. Eles derrotam o Shida e seus exércitos, e depois eles acabam voltando cada um para suas casas. O Sideways salvou o dia, ajudou a salvar a humanidade dessa ameaça, só que infelizmente ele acabou perdendo o enterro de sua mãe. Algum tempo depois ele reencontra a sua mãe biológica, ele tem uma conversa aí emocional com sua mãe biológica, os dois estabelecem aí um laço, ele volta a ter os laços com seu pai adotivo, ele acaba recuperando também o sentimento, juntamente com seu pai. Porém, o momento de união acaba sendo interrompido pelo detetive Hopkins, porque esse tinha descoberto quem tinha sido o safado que matou a sua mãe adotiva. E no caso não foi o safado, e sim a safada, porque foi uma mulher chamada Sandy Bridwell. Ela que foi responsável por eliminar a mãe adotiva, a Ellen, que era a mãe adotiva do Derek. E aí ele ataca a Sandy, ele faz inclusive a mulher confessar que foi ela que eliminou a sua mãe. Só que ao invés de eliminar ela, de pagar fogo com fogo, ele decide entregar ela para a polícia. Basicamente ele faz a mesma coisa que o Batman faria, ou que o Homem-Aranha faria, já que ele é visto como o Homem-Aranha da DC. E aí depois ele reencontra com a Ernestine, só que os dois têm uma briga, os dois discutem a respeito do seu futuro, e isso faz com que os dois se separem de vez, Então, ao invés dele restabelecer esse laço como ele fez com seu pai,
ele acaba se afastando de vez com a Ernestine porque ele queria entrar em algum grupo de super-heróis. E é isso que acaba acontecendo. O Sideways consegue entrar para o grupo Justiça Jovem e ele entra no mesmo momento que Aqualad, Salteadora e Flechette. Os 4 entram como membros reserva, se apresentando esporadicamente no grupo. Bom pessoal, então é isso. Essa é a origem do Sideways. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Sideways. Bom, a origem dos poderes do Sideways está no fato dele ter ido para o Multiverso Sombrio. O contato dele com o Multiverso Sombrio fez com que ele desenvolvesse esses poderes, que são os seguintes. Ele pode fazer a criação de portais dimensionais, ele consegue detectar portais dimensionais, ou seja, não apenas cria portais, mas se alguém criar esses portais, ele sabe onde esses portais estão. Ele tem manipulação gravitacional, cura acelerada, força sobre-humana, durabilidade sobre-humana, vigor sobre-humano e, por fim, agilidade e reflexos sobre-humanos. No entanto, o Sideways também tem algumas fraquezas, que são basicamente duas. Primeiro, a questão dos poderes dele serem muito instáveis. Ele tem muita instabilidade nos poderes, o que torna esses poderes difíceis de serem controlados. A segunda coisa é o fato dele ser um herói muito inexperiente. É um cara muito jovem, tanto nos quadrinhos quanto aqui na vida, né? O quadrinho dele é muito recente, então ele tem uma grande inexperiência ainda. Ele tem que ainda batalhar muito para conseguir ser um herói mais completo. A gente poderia falar dele em outras mídias, mas o Sideways até o momento não apareceu em mídia nenhuma fora os quadrinhos. Porém, ele já teve a sua própria revista em quadrinhos. A revista dele é a revista Sideways, que teve 13 edições. Vale lembrar que a revista dele foi cancelada no meio da run, então ela não foi completada. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Sideways. O que é que você acha desse personagem? Você acha que ele poderia ter mais reconhecimento? Você acha que, sei lá, se lançassem alguma animação dele, ele poderia ter um reconhecimento maior do que ele teve? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!